Bom, pessoal, então vamos lá. Nas aulas, então, nós vimos a teoria, né? Agora vamos praticar um pouquinho, né, o que nós vimos nas aulas. Vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos duas proposições. Uma proposição que diz que Sueli é rica, que é uma proposição que eu estou chamando de P minúsculo, e uma outra proposição Q minúsculo, que é a proposição Sueli é feliz. E aí eu quero traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições. A primeira, Sueli é pobre, mas feliz. Ora, notem que para conseguir fazer isso a gente vai ter que assumir algumas coisas, né? Primeiro, vamos assumir que Sueli é pobre vai ser o oposto de Sueli é rica. Tá? Uma convenção que nós estamos fazendo aqui, senão a gente não consegue utilizar essas proposições. Então, se Sueli é rica é a proposição P, Sueli é pobre vai ser a proposição não P. Né? Sueli é feliz é a proposição que. Então, essa aqui já está direto. Né? Sueli é pobre, a gente já viu que é não que, e infeliz. Então, vamos assumir que infeliz é o contrário de feliz. Né? Então, se feliz é a proposição que, infeliz vai ser não que. Ok? Nessa de baixo, Sueli é pobre ou rica, mas é infeliz. Sueli é infeliz ou rica, e a última, se Sueli é feliz, então é rica. Então, assim, sugiro que vocês deem uma pausa agora nesse vídeo, tentem fazer, depois que fizerem, dê um play de novo para a gente discutir as respostas, ok? Então vai lá, dá uma pausa aí e tenta fazer. Bom, então vamos lá. Na primeira, Sueli é pobre, mas é feliz. O que nós tínhamos visto? P era a proposição de Sueli é rica. Então, se Sueli é pobre é o oposto, vai ser não P. Mas Sueli é feliz. Feliz é a proposição que. E aí, como que a gente vai unir as duas? Aqui na frase foi usada a, 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 a conjunção mas para unir, né, as duas sentenças. Mas a gente não tem um conectivo lógico mas. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na semântica aqui, né? Na verdade, esse mas está unindo, né, duas informações sobre Sueli, correto? Eu poderia trocar aqui, ó, Sueli é pobre e feliz. A única coisa que o mas traz é essa ideia de que, digamos assim, contraposição, né, entre as duas ideias. Então, a gente está falando, olha, apesar de ser pobre, ainda assim ela é feliz, né? Então, é uma contradição, uma contraposição, né? Mas, no final das contas, em termos de informação sobre Sueli, o que essa frase nos traz é que ela é pobre e que ela é feliz. Então, a gente formalizaria, né, usando o e. Então, seria não P, né, na parte de que ela é pobre, ou seja, ela não é rica, e que ela é feliz. Beleza? A segunda diz que Sueli é pobre, ou seja, não que, e Sueli é infeliz. E, não que. Note que aqui também é o E e aqui o E já estava explícito. Mas note a, a questão que eu estava falando do mas, né? A gente tem um senso comum de acreditar que a pessoa, por ser pobre, tem motivo para ser infeliz. Então, na hora que a gente vai falar que ela é pobre e é feliz, a gente usou o mais para ressaltar isso, né? Essa contraposição de ideias, que não necessariamente é verdade. Na verdade, a gente sabe que não é verdade, né? Mas, enfim, aí é uma questão de português, de semântica. Eu só estou querendo frisar que nem sempre o conectivo lógico vai estar tão na cara assim, né? Aqui o mas estava escondendo o conectivo e. Na verdade, o mas está sendo usado aqui para trazer duas informações unidas com uma ideia de que uma contrapõe a outra. Já aqui não, aqui as duas estão unidas com um e mesmo, né? Então, bem na cara, né? A terceira diz, olha,
ela é pobre ou rica, mas é infeliz. Então, assim, eu não sei se ela é pobre ou rica. Então, é não P ou P, né? Não é rica ou é rica. Ela é pobre ou é rica. Mas eu tenho certeza que é infeliz. Então, não P ou P e não é feliz, não que. Aqui, notem o uso dos parênteses, né? O uso do parênteses foi usado aqui para agrupar, né? Estou falando, olha, essa parte aqui é uma informação, né? Ela é pobre ou rica. E essa aqui é outra informação que eu tenho certeza que ela é infeliz. Beleza? Note que essa primeira parte aqui, isso é uma coisa que nós vamos explorar mais à frente nas próximas aulas. Essa parte que não tem como ser falsa, né? Ela é pobre ou rica. Ora, se ela for pobre, essa parte é verdadeira e essa é falsa. Então, um ou entre um verdadeiro e falso é verdadeiro. Se ela for rica, vai ser o contrário. Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso. Um ou aqui é verdadeiro. Então, esse pedaço aqui, ó, é sempre verdadeiro, né? Ela é pobre ou rica, vai ser sempre verdade. Né? E é infeliz. Então, se ela realmente for infeliz, essa frase aqui é verdade. Mas se ela não for infeliz, se ele for feliz, essa frase aqui sobre ela é uma mentira. Né? A letra D diz que Sueli é infeliz ou rica. Então tem não que, né, que é não ser feliz, ou é rica. Né? E por fim, né, a última frase é que se Sueli é feliz, então Sueli é rica. Então, ser feliz é que. Se que, então P. Se é feliz, então é rico. Ok? Notem que aqui a gente não está defendendo essas ideias. Né? A gente está simplesmente formalizando a estrutura lógica dessas ideias. Então, por exemplo, essa última frase aqui, ela é verdadeira ou é falsa? Vai depender. Vamos supor que Sueli seja feliz e rica. Se Sueli é feliz e rica, então essa frase aqui, né, se Sueli é feliz, então é rica, ela é verdadeira. Agora, suponha que Sueli seja feliz, mas ela não seja rica. Sueli seja feliz mesmo sendo pobre. Então, a frase se Sueli é feliz, então é rica, vai ser falsa. Por quê? Porque a única forma disso aqui ser falso é o antecedente ser falso e o consequente ser verdadeiro. E neste caso, o antecedente é verdadeiro, né, porque ela é feliz, e o consequente é falso, que ela não é rica. Então, no caso dela ser feliz mesmo não sendo rica, essa frase aqui, né, essa sentença, essa proposição composta é falsa. Agora, vamos supor que ela seja infeliz. Se ela for infeliz, não tem como essa afirmação aqui ser falsa, né? Não tem como a afirmação de que se é feliz ela é rica ser falsa se o antecedente, que é ser infeliz, é falso. Né? Então, a única forma dessa frase ser falsa é ela ser feliz, mas não ser rica. Né? Já essa aqui, por exemplo, a letra D, Sueli é infeliz ou rica. Ora, a única forma dessa frase aqui ser falsa é ela ser feliz e ela ser pobre ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque se ela for infeliz e pobre, essa parte aqui da frase já está verdadeira e o ou, né, vai ser verdadeiro se um dos fatos for verdadeiro. Se ela for rica e feliz, a mesma coisa, né? O rica já foi verdadeiro, então a frase toda é verdadeira. Se ela for infeliz e ela for rica ao mesmo tempo, ainda assim a frase é verdadeira, porque a frase fala que ela é infeliz ou rica. E esse ou aqui nós estamos considerando que não é o ou exclusivo, né? Se a gente considerasse que esse ou aqui é o ou exclusivo, aí seria uma interpretação um pouquinho diferente. E note que em todos os exemplos aqui eu considerei que o ou não é o ou exclusivo. Mas estaria errado considerar o ou exclusivo? Não, não estaria. Por quê? Porque a linguagem natural ela é ambígua. Né? Quando a gente fala que a Sueli é feliz ou rica, por exemplo,
Na linguagem natural, na semântica do ou, não está nada embutido que é um ou outro, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo, ou não, ou pode ser os dois, não está. Então tem essa ambiguidade de fato. E isso é uma coisa que a gente tem que tratar na hora que a gente vai formalizar isso em linguagem natural. Então aqui eu usei o ou, né, o não exclusivo, mas se alguém usou o exclusivo, né, também não está errado. É simplesmente uma ambiguidade, né, que a gente tem da linguagem natural e que a gente tem que tirar na hora que a gente estiver formalizando isso para linguagem lógica, né, para formalização lógica. Para tirar conclusões disso, né, pela formalização lógica, a gente tem que, na hora de formalizar, tentar decidir se nós estamos falando do ou exclusivo, né, ou do ou não exclusivo na hora que a gente fala ou ali. Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui é um exemplo real, né? Eu me deparei com a placa no condomínio onde eu morava, né? Inclusive me mudei de lá recentemente, mas lá havia umas muretas, né? E em torno do jardim, e aí as pessoas começaram a usar aquelas muretas para sentar e conversar, e isso começou a incomodar o pessoal dos andares mais baixos. E aí foi afixada uma placa em que se dizia: é proibido sentar e conversar. Vamos supor que sentar seja uma proposição S e conversar é a minha proposição C. Como que a gente representaria, como que vocês representariam isso, formalizaria isso em lógica, né? Usando aquelas notações, né, os conectivos lógicos, usando essa convenção, né, de que sentar é S e conversar é C, como que vocês representariam essa regra de que é proibido sentar e conversar? Ou seja, não se pode sentar e conversar. Então, dá uma pausa no vídeo agora e tenta fazer isso, e aí depois dá o play que a gente vai discutir um pouco sobre isso. Ok? Então dá uma pausa aí e tentem fazer. Bom, então vamos lá. Depois de muito pensar, né, vocês devem ter chegado a algumas opções. Vale ressaltar aqui que não há uma opção correta dentre essas que eu vou mostrar aqui, né? São apenas ah, formalizações possíveis, né? Por quê? Primeiro que a linguagem natural é ambígua e segundo porque a gente tem equivalências lógicas, ou seja, tem mais de uma forma de representar a mesma coisa. Então, a primeira solução que nós vamos explorar aqui está falando, olha, é proibido sentar e conversar. Não era isso que estava na placa? Então, o que eu propus aqui? Não pode sentar e conversar. Só que note que o sentar e conversar ficou entre parênteses. O que eu estou falando aqui? A negação, esse não, está sendo empregado à conjunção de sentar e conversar. Então, se a gente for avaliar o valor lógico dessa proposição aqui, ó, se eu sentar e conversar, vamos lá, eu cheguei no condomínio, sentei na mureta e conversei. Então, o meu S é verdadeiro, o meu C é verdadeiro, né? Então, verdadeiro e verdadeiro tem como resultado verdadeiro. Só que eu falei que não era para fazer isso. Então, não verdadeiro é falso. Ou seja, eu não respeitei a regra, ok? Porque a regra dizia não sentar e conversar, né? Então, eu sentei e conversei. Um não na frente, eu não respeitei a regra. Então, de fato, eu cometi uma infração. Agora, vamos supor que eu sentei na mureta, né? Então, o sentar aqui foi verdadeiro, mas eu não conversei. Ou seja, conversar foi falso. Então, se eu só sentei na mureta, mas não conversei, o sentar e conversar vai ser falso, com a negação na frente, verdadeiro. Então, eu respeitei a regra, né? Porque a regra só falava que não podia sentar e conversar.
Mas nesse caso eu só sentei e não conversei. Mas aí a grande questão é, será que isso captura o que o síndico queria quando ele colocou a placa ali? Será que o que ele queria realmente era, olha, só não pode sentar e conversar, fazer as duas coisas. Só sentar e ficar quietinho pode, só conversar e não sentar na mureta, né? Conversar em pé também pode. Só não pode sentar e conversar ao mesmo tempo. Se foi isso que ele quis dizer com a plaquinha de é proibido sentar e conversar, a nossa formalização aqui está beleza. Mas será que era isso? Né? Será que é proibido sentar e conversar não tinha uma ideia de, olha, é proibido sentar e é proibido conversar? Porque se for essa segunda ideia de é proibido sentar e é proibido conversar, deveria ser formalizada desta forma aqui. Só que a linguagem natural, ela tem essa característica dela de ser ambígua, né? Então, acaba ficando para cada um essa interpretação. Como você interpretaria essa frase? É proibido sentar e conversar. Você interpretaria dessa forma aqui, em que eu estou falando que não pode sentar e conversar ao mesmo tempo, mas sentar e ficar quieto ou conversar em pé poderia, né? É proibido sentar e conversar. Ou você interpretaria essa placa é proibido sentar e conversar como algo um pouco mais complexo, que seria, olha, é proibido sentar e também é proibido conversar, ou seja, você não pode fazer nenhum dos dois, nenhum nem outro. Se eu fizer os dois, eu não estou respeitando a regra. Se eu fizer um dos dois, eu também não estou respeitando a regra. O único jeito de eu respeitar essa regra é não fazer nenhum dos dois. Então, assim, talvez essa segunda aqui seja a interpretação que o síndico queria. Mas, por causa da ambiguidade da linguagem natural, para mim, não ficou claro. Para ser bem sincero, para mim, a frase é proibido sentar e conversar tem muito mais a ver com essa interpretação lógica aqui, né? E aí, por essa interpretação lógica aqui, eu poderia sentar na muretinha lá e ficar quietinho, ou poderia ficar conversando lá naquela área sem sentar na mureta, né? Ficar lá em pé conversando e não teria problema. Mas, dado que eu conhecia todo o contexto, eu acredito que a intenção era essa interpretação aqui. Então, assim, além de trabalhar a interpretação, né, a transformação de linguagem natural em linguagem lógica, eu queria, com esse exemplo, lançar luz para uma outra questão, que é essa ambiguidade que a gente tem na linguagem natural, né? E que na hora de transformar para a linguagem lógica, a gente tem que desambiguar, né? A gente tem que tirar essa ambiguidade. Isso acontece muito, essa ambiguidade, em negações, né? Então, por exemplo, se eu virar para você e falar, sei lá, não corra e grite, eu posso estar falando para você não correr e gritar, ou seja, sair por aí correndo e gritando, sair por aí não correndo, né, andando devagar, mas gritando. Ou eu posso estar querendo dizer que esse não se aplica às duas coisas, né? Não corra e grite se aplica às duas coisas juntas. Então, não corra e grite, mas você pode correr sem gritar ou você pode gritar sem correr. Ou ainda, não corra e grite, eu posso estar querendo, na verdade, dizer, olha, não corra e não grite. Né? Não faça nem um, nem outro. Então, essa mesma frase minha, não corra e grite, né, pode ser interpretada de maneiras diferentes. Mas na hora que a gente formaliza isso em lógica para jogar num sistema, para tentar tirar conclusões a partir daquilo ali, a gente vai ter que escolher uma dessas interpretações. Né? E aí a escolha não deve ser aleatória, né? Você deve tentar capturar o que foi quis dizer naquela frase. Então, se você tiver acesso a quem disse a frase, você pode tentar interpretar. Se não, acaba ficando algo meio para a interpretação de cada um, né?
Mas, por exemplo, nessa não corra e grite, eu levaria muito pro. Beleza, eu não posso sair correndo, mas gritar, eu vou gritar. Então eu sairia andando e gritando, né? Não corra e grite. Mas alguém poderia interpretar como não corra e grite ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa, desde que não seja correr e gritar ao mesmo tempo. Você pode andar devagar gritando, você pode correr sem gritar, ou você não pode sair correndo e gritando ao mesmo tempo. E a última, que normalmente seria, né, a instrução que a mãe gostaria que o menino entendesse, que era que ele não pode nem gritar nem correr, para mim é a mais forçação de barra, né? Que não corra e grite, esse não ser aplicado aos dois ao mesmo tempo, pô, aí eu acho que ela deveria ter falado não corra e não grite. Assim como eu acho que o síndico nessa placa que deveria ter escrito é proibido sentar e é proibido conversar. Mas, enfim, a gente sabe que em linguagem natural há margem para essas ambiguidades. E eu queria só lançar essa discussão aqui. Por fim, uma coisa que a gente vai ver nas aulas aí para frente é que você tem, uma vez definida essa interpretação, ainda assim você tem formalizações que são logicamente equivalentes. Por exemplo, essa última formalização que nós fizemos, que é proibido sentar e é proibido conversar, ou seja, não sente e não converse, é equivalente, logicamente, a você falar, olha, não sente ou converse. Né? E isso a gente pode verificar que é equivalente como? Fazendo os testes. Ora, se eu colocar verdadeiro para sentar e verdadeiro para conversar, qual é o resultado disso aqui? O resultado disso aqui é falso. A mesma coisa, se eu colocar verdadeiro para sentar e verdadeiro para conversar aqui, ó, eu vou ter verdadeiro ou verdadeiro, é verdadeiro. Com um não na frente, vai virar falso. Se eu fizer o mesmo teste usando, sei lá, falso para sentar, mas verdadeiro para conversar, nós vamos ver que aqui vai dar falso e aqui também vai dar falso. E assim vai. Se eu colocar falso para os dois, eu vou ver que aqui vai dar verdadeiro e aqui também vai dar verdadeiro. Então a gente vai notar que para qualquer valor de C e de S, o valor resultante dessa proposição aqui é igual ao dessa proposição aqui, ou seja, essas duas proposições são logicamente equivalentes, né? Isso a gente vai estudar mais à frente, tá? Só tô, já que a gente estava falando da ambiguidade, eu também queria deixar claro que uma vez desambiguada, né, a linguagem natural, ou seja, uma vez que você já decidiu qual interpretação que você quer dar para aquilo, ainda assim você tem formas diferentes de expressar aquela sentença, né, aquela proposição composta, né, sendo que as interpretações, as possíveis interpretações lógicas são equivalentes, ou seja, a, a tabela verdade das duas vai ser igual. Mas isso não se preocupe, a gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas. Ok? Então é isso, pessoal. Agora é ler, né, os capítulos do livro, né, isso, toda essa introdução do que é proposição, os valores lógicos, conectivos lógicos, estão no capítulos 1 e 2 do livro texto. Ok? Então, nos slides que estão disponíveis na videoaula, então, agora é tentar fixar esse conteúdo. Bons estudos e um abraço a todos.